Billy Graham pregou o Evangelho de Cristo pessoalmente para mais de 80 milhões de pessoas e para outros milhões incontáveis através de televisão e do rádio. Quase 3 milhões de pessoas responderam ao convite que ele ofereceu no final de seus sermões. Quando a América precisava de um pastor para ajudar na posse, enterrar um presidente ou trazer conforto em tempos de tragédia, eles os procuravam com mais frequência. Praticamente todos os anos desde a década de 1950, ele apareceu nas listas dos 10 pessoas mais admiradas dos Estados Unidos ou no mundo. Sejam muito bem-vindos a este resumo da vida de Billy Graham. Nascido perto de Charlotte, Carolina do Norte, em 1918, Billy Graham frequentou a Bob Jones School, mas achou o ambiente e as regras rígidas do Dr. Bob insuportáveis. Então, ele seguiu um amigo para a Florida Bible College, onde começou a pregar e mudou sua afiliação denominacional de presbiteriano reformado para batista do Sul Associados. Para completar sua educação intensiva, mas academicamente limitada, mudou-se para o norte, para o Wheaton College, onde conheceu e se casou com Ruth Bell, filha de um médico missionário, e embarcou em sua primeira e única passagem como pastor local. As Cruzadas. Em 1945, Graham tornou-se o representante de campo para um movimento evangelístico dinâmico conhecido como Juventude para Cristo Internacional. Nessa função, ele viajou pelos Estados Unidos e grande parte da Grã-Bretanha e Europa, ensinando os líderes da igreja local como organizar comícios de jovens. Ele também forjou amizades com dezenas de líderes cristãos que mais tarde se juntariam à sua organização ou forneceriam assistência crítica às suas cruzadas quando suas respectivas cidades fossem visitadas. Graham tornou-se conhecido e ganhou mais notoriedade através de cruzadas divulgadas nacionalmente em Los Angeles, Boston, Washington e outras grandes cidades entre 1949 e 1952, e através de seu programa de rádio A Hora da Decisão, iniciado em 1950, campanhas evangelísticas de um mês de sucesso em Londres e Nova York, viagens ao continente e ao Extremo Oriente, fundação da revista Christianity Today, lançamento de transmissões de televisões nacionais transmitida pela ABC e amizades públicas com o presidente e o vice-presidente Richard Nixon, o cimentou como o reconhecido porta-estandarte do cristianismo evangélico que ele se tornou. À medida que o prestígio e a influência de Graham cresciam, particularmente entre os cristãos principais, ele atraiu críticas de fundamentalistas que viam sua cooperação com igrejas afiliadas ao Conselho Nacional e Mundial de Igrejas como uma indicação de um compromisso com as forças corruptoras do modernismo. Bob Jones o acusou de vender um tipo barato de religião e de sacrificar a causa do evangelismo no altar da conveniência temporal. A ruptura final com o fundamentalismo veio em 1957, quando, após aceitar um convite do Conselho Protestante de Nova York para realizar uma cruzada no Madison Square Garden, Graham anunciou: Pretendo ir a qualquer lugar, patrocinado por qualquer pessoa, para pregar o Evangelho de Cristo. Se não houver amarras na minha mensagem, a única marca do discipulado cristão não é a ortodoxia, mas o amor. Os cristãos não estão limitados a nenhuma igreja. A única pergunta é: você está comprometido com Cristo? A Cruzada de Nova York marcou outro desenvolvimento significativo no ministério de Graham. Numa época em que os boicotes estavam provocando tensões raciais no Sul, Graham convidou o Dr. Martin Luther King Jr. para discutir a situação racial com ele e seus colegas e liderar a congregação em oração. A implicação era inequívoca. Graham deixou que negros e brancos soubessem que ele estava disposto a se identificar com o movimento dos direitos civis e seu principal líder, e King disse a seus seguidores que Billy Graham era seu aliado. Graham nunca se sentiria confortável com as táticas de confronto de King. Ainda assim, sua voz foi importante para declarar que um racista cristão era um oxímoro. Durante a década que durou as presidências de Lyndon Johnson e Richard Nixon, às quais teve acesso próximo e frequente, Graham foi frequentemente alvo de críticas que achavam que ele deveria ser mais ousado em seu apoio ao movimento pelos direitos civis e, posteriormente, em sua oposição à Guerra do Vietnã.
o normalmente laudatório Charlotte Observe observou que em 1971, que mesmo alguns dos companheiros batistas do sul de Graham o consideravam muito próximo dos poderosos e muito apaixonado pelas coisas do mundo, e o compararam aos profetas de Deus, que nos tempos antigos diziam aos reis o que eles queriam ouvir. Um homem amigável. O evangelista gostava de sua associação com os presidentes e do prestígio que conferia ao seu ministério. E, ao mesmo tempo, presidentes e outros luminares políticos viam claramente sua amizade com Graham como um valioso ativo político. Durante sua campanha de reeleição, por exemplo, Nixon instruiu seu chefe de gabinete a ligar para Graham uma vez a cada 2 semanas, naqueles estados chaves onde podia ser útil. Após o escândalo de Watergate, Graham recuou um pouco e começou a alertar sobre as tentações e armadilhas que aguardam os líderes religiosos que entram na arena política. Quando o movimento conhecido como direita religiosa surgiu no final da década de 1970, ele se recusou a participar dele, alertando seus companheiros líderes cristãos para ser cautelosos ao exercer influência política, para que não perdessem seu impacto espiritual. À medida que Graham se conscientizou de sua grande influência, tornou-se cada vez mais determinado não apenas a ajudar o evangelicalismo a se tornar mais dinâmico e seguro de si, mas também a moldar a direção do cristianismo contemporâneo. Essa determinação se manifestou em várias grandes conferências internacionais patrocinadas ou amplamente subscritas pela Billy Graham Evangelical Association. Em particular, o Congresso Mundial de Evangelização de 1966 em Berlim, com a participação de 1.200 líderes evangélicos de 104 nações, e o Congresso Internacional de Evangelização Mundial de 1974 em Lausanne, Suíça, com a participação de 2.400 delegados de 150 países, ajudaram os evangélicos a se verem como uma força cristã ao lado do Vaticano II e do Conselho Mundial de Igrejas, um movimento internacional capaz de alcançar mais do que seus constituintes jamais sonharam. Poucos acontecimentos no ministério de Billy Graham foram mais surpreendentes ou controversos do que o seu sucesso em penetrar a cortina de ferro. A partir de 1978, praticamente todos os países controlados pela União Soviética progressivamente lhe concederam privilégios que nenhum outro clérigo, incluindo os líderes religiosos nativos mais proeminentes e politicamente dóceis, havia recebido. Graham usou essas visitas para pregar, encorajar os crentes cristãos e explicar aos líderes comunistas que sua restrição à liberdade religiosa era contraproducente e dificultava as relações diplomáticas com os Estados Unidos. As realizações de maior orgulho de Graham podem ser 2 conferências patrocinadas pela BGEA em Amsterdã, em 1983 e 1986, com uma terceira em 2000. Essas reuniões, com a participação de um total de 13.000 evangelistas itinerantes de 174 países, forneceram instruções básicas em assuntos como composição de sermão, captação de recursos e o uso eficaz de filmes e fitas de vídeo. Como um sinal do espírito de mudança de Billy Graham, aproximadamente 500 participantes na reunião de 1986 eram mulheres, com os pentecostais superando os não pentecostais. Reuniões menores subsequentes forneceram um treinamento semelhante a milhares de outros evangelistas ao redor do mundo. Na verdade, é plausível que a resposta para a pergunta frequente "Quem será o próximo Billy Graham?" não seja um único homem ou mulher, mas esse poderoso exército de indivíduos anônimos cujos espíritos foram agitados por ele. A exemplo de Billy Graham, suas mãos e mentes foram preparadas com a ajuda de sua organização. Seus corações foram incendiados por sua retumbante exortação nas reuniões de Amsterdã. Faça o trabalho de um evangelista. A idade e a doença de Parkinson o afetaram em 21 de fevereiro de 2018, na Carolina do Norte, aos 99 anos. Minha mente me diz que eu deveria sair na rua e ir, disse ele quando começou a sentir os efeitos de sua doença. Eu simplesmente não posso fazer isso, mas vou pregar até que não haja mais fôlego no meu corpo. Fui chamado por Deus e até que Deus me diga para me aposentar, não irei. Enquanto eu viver, toda a força que eu tiver, todo o tempo que Deus me permitir, vou me dedicar a fazer o trabalho de evangelista.